Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje nós vamos continuar a nossa série aqui sobre o Leite, um guia cristão para a leitura de livros, tá bom? Vamos entrar na segunda metade do livro, que é a parte prática dele, e vamos hoje até o capítulo 7 para vermos como determinar as nossas prioridades na leitura. Muito bem, chegamos na parte 2 deste livro de Tony Rank, que tem como título Alguns Conselhos Práticos sobre a Leitura de Livros. E começa com o capítulo 7, dizendo: leia com determinação. 6 prioridades que definem quais livros devo ler e quais não devo ler. Tá bom? Então vamos a este capítulo 7 do Tony Rank. Eu quero passar aqui as ideias dele sobre como escolher os livros que você vai ler e os que você não vai ler, tá bom? Como estabelecer as suas prioridades. Quer dizer que são ideias dele, tá bom? Não minhas. Com isso, eu não estou dizendo que eu discordo dele, apenas que eu estou passando as orientações do próprio autor aqui, respeitando elas, tá bom? E, inclusive, eu acho essas orientações boas, tá? Então, vamos lá. Ele começa dizendo e explicando sobre aquilo que eu sei que se você é um leitor cristão, que ama livros, você passa por esse dilema, tá bom? Quais livros eu leio? Quais livros eu coloco no meu planejamento de leitura? Quais livros eu compro? Na multidão de livros que são publicados e que eu adoraria ler vários deles, mas não tenho tempo nem dinheiro, quais então devem ser as minhas prioridades, tá? É lógico que não dá para responder isso para cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua área de estudo, tem o seu gosto, tem as suas necessidades de leitura. Então aqui o Tony Rank vai dar princípios, tá? Gerais para que você coloque em prática aí na sua vida, usando a sua sabedoria. Primeiro ponto que ele vai colocar aqui, logicamente, é ler as Escrituras. Essa é a grande prioridade dos cristãos. Eu creio que eu não preciso falar muito sobre isso aqui, ele mesmo não fala muito sobre isso no livro, mas é só estabelecendo e lembrando a nossa grande prioridade. Temos que ler a Bíblia. Às vezes nós queremos ler outros livros e mais outros livros, esquecendo até da Bíblia no nosso cotidiano, tá bom? Então ele coloca aqui que a principal leitura do crente, logicamente, é as Escrituras. Nos outros tipos de livro, nos livros não canônicos inspirados, é que ele vai dar agora, né, mais 5 princípios, ok? Que são ler para conhecer e me deleitar em Cristo, ler para desenvolver a reflexão espiritual, ler para dar início a uma transformação pessoal, ler para buscar excelência vocacional, ler para desfrutar uma boa história, tá bom? Vamos passar por eles rapidamente aqui. Então a primeira prioridade, depois da Bíblia, do Tony Rank, é ler para conhecer e me deleitar em Cristo. Com isso, ele coloca aqui livros que vão ajudá-lo a entender teologicamente melhor a pessoa e a obra de Cristo, e a se deleitar na pessoa e na obra de Cristo. Então ele quer ler livros sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a cruz, que tragam essa melhor visão, entendimento sobre Jesus Cristo. E aqui ele vai colocar alguns autores, isso é muito interessante, porque ele também prioriza autores que ele confia, que ele conhece, que são bons teólogos, então ele dá esse tipo de prioridade. Por exemplo, ele vai falar aqui, eu costumo ler alguns autores que já morreram, Calvino, Lutero, John Edwards, John Owen, Thomas Goodwin, Bavinck e outros, tá? E ele também coloca que ele vai ler autores contemporâneos, J. Packer, Dave Carson, John Stott, R.C. Sproul, John Piper, Jerry Bridges, C.J. Mahaney. Então ele tem esses autores que ele prioriza por conhecer, por saber da teologia, tá bom? Então esse é o primeiro princípio dele aqui de prioridade, ler para conhecer e me deleitar em Cristo. Segundo princípio, Tony Rank, é ler para desenvolver a reflexão espiritual. E aqui ele vai abrir o leque de opções. Ele está priorizando um tipo de leitura que é capaz de ir além do o que fazer, não fazer. Não é uma leitura aqui focada no pragmatismo, mas é uma leitura de reflexão espiritual para a vida dele. E aqui ele vai colocar tanto livros cristãos que trazem essa possibilidade, mas também livros, inclusive, de ficção, livros de poema, biografias. Ele quer algo que possa alimentar a sua alma, fazendo refletir na sua vida
espiritual, tá? Ele vai indicar, por exemplo, aqui muito C.S. Lewis neste ponto. É um dos autores, pelo menos aqui, favoritos dele. Ele fala muito de Dostoiévski também, nesse sentido de histórias, né? E também gosta muito de biografias, cita as Confissões de Agostinho e também de poemas, ok? Então ele quer ler para refletir espiritualmente. Depois da Bíblia, a terceira prioridade de Tony Rank é ler para dar início a uma transformação pessoal. E nisso ele está pensando naquelas leituras que vão exortá-lo, que vão aí combater os seus pecados, trazer um sentimento de maior santidade, transformação mesmo, tá bom? Então ele vai ler esses livros que vão pastorear, vamos colocar assim, a alma dele, no sentido daquilo que ele precisa mudar, ser transformado. Ele cita aqui livros que ele lê sobre família, porque ele precisa ser um melhor pai, livros sobre santidade, livros sobre aconselhamento para a vida dele. Ele cita aqui o Ted Tripp, o Paul Tripp, o Ed Welch, tá? São livros que vão falar, né, e que vão combater os seus pecados e mudar aquilo que precisa ser mudado. Logicamente não os livros vão mudar, né, mas Deus vai mudar através do conhecimento ali dos livros, tá bom? Então essa é a outra prioridade dele, algo mais transformador do seu caráter, tá? Outra prioridade, que é a quarta prioridade que ele coloca depois da Bíblia, é ler para buscar excelência vocacional. É muito legal essa parte aqui. Ele diz que ele vai ler, tá, livros que o ajudem a ser um profissional melhor, ou alguém melhor nas tarefas que ele faz. Tá bom? Então aqui ele expande as opções para livros sobre negócios, livros sobre, como ele vai colocar aqui, como escrever melhor, como falar melhor, como comunicar ideias melhor. Tá? Então ele coloca alguns pontos bem interessantes, subpontos. Ele diz assim, eu leio para ter visão, né? Ele cita aqui Jim Collins, que escreve, que a gente estuda administração, conhece o Jim Collins, escreve muito aí sobre visão empresarial. Ele lê para descobrir e desfrutar dos pontos fortes que Deus me concede, para desenvolver as suas habilidades, os seus dons, aquilo que ele faz no mundo vocacional dele. Ele lê para se comunicar melhor. Aqui tem alguns livros de comunicação de ideias. Ele lê para se organizar melhor. Ele lê para aperfeiçoar a capacidade de tomar decisões e resolver problemas. Tá bom? Então ele vai somando essas leituras aí para ser um profissional melhor. Seja um pastor melhor, seja qualquer outro tipo de profissional melhor, ele foca as suas leituras também na sua vida de trabalho, na sua vida vocacional. Tá? E o sexto e último princípio de prioridade que ele tem, que eu também gosto demais e uso isso das minhas prioridades pessoais, é o de se deleitar, desfrutar uma boa história. Como ele coloca como prioridade, ler boas ficções. Bom, porque você pode aproveitar, se deleitar, ter o seu entretenimento, mas também tirar lições importantes, aprender coisas importantes. Eu tenho feito isso, vocês têm visto isso aqui no review, alguns livros de ficção que eu tenho lido, né? Por exemplo, estou lendo Fundação agora, do Isaac Asimov, tá bom? Então, são essas prioridades que ele coloca aqui. É muito importante, eu quero concordar com o Tony Rank aqui, que você defina as suas prioridades, tá bom? Naquilo que você gosta, naquilo que você acha necessário para você, na pessoa de Jesus, no Evangelho, na boa teologia, em ficções que também você gosta, em ficções que podem ser boas para a sua vida, na sua área profissional também. Escolha livros nessas prioridades, ok? E aí, use sua sabedoria para fazer as compras, escolher os livros que você vai ler para montar a sua biblioteca. Esse é o nosso review de hoje. Esse é mais um capítulo muito legal do Leach. Quero agradecer à editora Concílio pela publicação desse livro. E nós vamos continuar aqui falando sobre os outros capítulos que estão cada vez melhores e mais práticos. Então continue assistindo o review, assistindo essa série e compartilhando ela também. Valeu!